Boa noite a todos. Eu tenho uma curiosidade. Foi me dito que hoje à noite a mensagem deveria ser voltada mais para os casais. Mas eu imagino que deve ter solteiros aqui, solteiras. Por favor, quem é solteiro ou solteira, não é casado, levanta a mão aí, por favor. Um só? Mas tem uma solteira aqui na frente também, não tem? Você é solteira aqui. Um solteiro e uma solteira. Tá bom. Nossos parabéns à Igreja do Conjunto José Bonifácio por dedicar esse fim de semana para fortalecer os laços de família. Que Deus seja honrado, portanto, com essa programação. O tema dessa noite é o grande conflito. Está bem? Está bem? Entendo, foi me dito que nós temos também a grata satisfação de estar conosco amigos e amigas que nos visitam. Isso mesmo? Então sejam muito bem-vindos, é muito bom estar com vocês. Na Igreja Adventista há um tema que nós estudamos e damos um valor expressivo, que é o grande conflito. E eu gostaria de colocar o tema da família e do casamento no contexto do grande conflito. De acordo com a Bíblia, mais especificamente com Apocalipse, no capítulo 12, é nos dito lá que houve uma batalha no céu e que os anjos foram expulsos de lá, 1/3, e se alojaram aqui nesta terra. Depois dos fatos ocorridos no céu, a Bíblia nos relata o fato de que Deus criou o homem à sua imagem. Eu estou com a impressão que seria possível, não sei, para ficar um pouco mais nítido aqui, desligar essas luzes aqui de cima. Seria possível? Eu acho que fica mais fácil de perceber. Isso é apenas uma impressão minha. Vamos ver se, Renato, se é possível. Acho que vai ajudar mais na compreensão. Aquelas ali, se for possível também, aquelas ali também, se for possível, mais justo. Certo? Ficou meio na penumbra, mas já são casais mesmo, já estão na penumbra, vai aproveitando aí, né? Mas devagar, certo? Bom, então é o seguinte, gente. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem. E aqui nós temos esse fato da criação. De acordo com a Bíblia, o ambiente dos nossos primeiros pais era belo, perfeito, de amor, de confiança. Não havia nada de mal. Então nós queremos ver agora quais são os propósitos divinos para o casamento. No 6º dia da semana, Deus criou Adão, do lado da costela de Adão criou Eva e ministrou a primeira cerimônia de casamento do mundo, nossos primeiros pais. E aqui nós temos 2 textos que nós queremos discutir com vocês. Primeiro, portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma carne. Aqui temos um dos propósitos de Deus para o casamento, que é promover unidade. 2, formando uma unidade, uma só carne. Portanto, aqui está o primeiro. Segundo, procriação. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai, o quê? Enchei a terra. Deus então deu ao marido e à mulher o privilégio de procriarem, de terem filhos. Então, aqui nós temos os 2 propósitos originais de Deus para o
casamento. O que tem a transmitir a você esse quadro? Um fruto? Uma mão? Um belo lugar? Um belo jardim? Isso faz alusão a quê? Quem tem ideia? A queda, aquela conversa, aquela persuasão e, infelizmente, a queda, o pecado, né? Bom, eu tenho aqui uma piadinha para vocês. De agora em diante, vocês podem contar comigo. Quem é que está falando? A serpente. Pode contar comigo daqui para frente. O que aconteceu com o ser humano? Deixou de confiar em Deus para confiar em quem? Na palavra de um animal que falava. Claro, o que aconteceu ali foi o inimigo, Satanás, o ser espiritual, que se apossou daquela serpente e inventou histórias falsas, inverídicas. E temos a queda, né? Depois do pecado, Deus deu mais um objetivo para o casamento. Quanto ao que escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, que porneia em grego, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. 1 Coríntios 7 e 2. Assim nós temos 3 propósitos do casamento. Após o pecado, o casamento serve para manter a pureza. Marido e mulher vivendo em amor e fidelidade um para com o outro, então cumprem o terceiro propósito, para evitar a impureza. De acordo com o que nós encontramos na palavra de Deus, diz assim: Lameque tomou para si 2 esposas, o nome de uma era Ada e outra se chamava Zilá. Então, primeiro caso de bigamia na Bíblia. Deus não criou o ser humano para que tivesse um homem e 2 esposas, ou uma esposa e 2 maridos. É um homem e uma mulher. E aí nós já temos alguns exemplos. Uma das razões pela qual Deus ficou triste com o povo antediluviano é que também só pensavam, em coisas indevidas. De acordo com a autora Ellen White, as restrições do 7º mandamento eram desatendidas. E a poligamia foi praticada em época primitiva. Foi um dos pecados que acarretaram a ira de Deus sobre o mundo antediluviano. Então, na nossa palestra de hoje, queremos dizer o seguinte: nesse grande conflito entre o bem e o mal, tem alguém que quer acabar com a família, e é o inimigo, Satanás. Mas por outro lado tem alguém, que é o nosso Criador, que deseja que os casamentos sejam felizes e abençoados. Nós temos aqui mais alguns exemplos. Abraão, que tomou a serva, teve filho com ela. Jacó teve 4 esposas, aqui tem o nome delas. E nós temos outros exemplos. Por exemplo, Davi casou com Mical, com Abigail, com Ainoã, Maaca, Eglá e Batseba. Várias mulheres. E Salomão tinha 700 mulheres e 300 concubinas. E suas mulheres deveriam ter o coração. Então ele queria agradar as esposas, que eram de outras nações. Então construiu um altar para uma, um Deus para outra. E isso trouxe sérios problemas para Salomão, a poligamia. Jesus estabeleceu o casamento monogâmico. Diz lá em Mateus 19, 6: é lícito abrir a sua mulher por qualquer motivo? Uma pergunta. Então, havia algumas razões para isso. Mas Jesus disse assim, depois de citar Mateus 2,24, 26, 27: portanto, o que Deus juntou, o que diz lá? O que Deus juntou o quê? Não separou. Parabéns a você que está aqui nessa noite. Eu acredito de todo o coração que você também valoriza isso que Jesus disse. Deus uniu, não separe. E
Isso é um bem, traz felicidade para a família e também para a igreja. Vamos lá. Mais uma charge para vocês aí. E para castigá-los, podemos criar um lugar, como é que diz lá? Embaixo da terra, cheio de fogo e torturas eternas. Em outras palavras, para castigar esse povo, vamos criar um inferno. Aqui enquanto o diabinho diz: acho que uma ideia melhor é criarmos um tipo de lei que os faça viver como um casal para sempre. Eu pesquisei bastante, consegui essas charges aqui para mostrar para vocês como que a sociedade considera o casamento. É uma piada, é um castigo, mas nós não queremos isso. 45 anos de casamento, estão aqui valorizando o casamento, na verdade, investindo no casamento. Então, Deus seja louvado por isso. Nós cremos no matrimônio permanente, feliz e abençoado. Então, Jesus estabeleceu o casamento monogâmico, como nós já vimos em Mateus 19, 3 a 6, que nós falaremos amanhã. Vamos dar um pouquinho mais de ênfase nisso aí. Outra charge para vocês. Bom, meu sonho é casar e ser feliz. Batendo papo lá, fazendo lanche. Aí eu pergunto: ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo? Vocês estão percebendo o que a sociedade secular fala? Como é que apresenta o casamento? Como alguma coisa que é boa, é feliz. Mas nós não cremos nisso. Nós cremos que faz bem, é uma bênção para nós, sem dúvida alguma. Então essa é a ideia. Nós queremos dizer que não é assim. Então, como dissemos, que Deus ajudou a não separar o homem, já tínhamos considerado isso, né? Agora veja, tem um livro cujo título é assim: O Mito da Grama Mais Verde. Não sei se alguém já leu, muito interessante. Então, é baseado nesse livro. Então, olha lá. Olhe, verdadeiramente essa grama parece mais verde do outro lado. É mais ou menos assim: um casal, alguns anos de vida em comum, tá? E aí o marido ou a esposa começa a olhar para a cerca do outro lado do vizinho. Será que a grama do vizinho ou da vizinha é mais verde? Olha só, o que está acontecendo lá? Tem um diabinho, né? Um demôniozinho lá. O que está fazendo? Ele está pintando lá, né? Pintando de verde lá, para enganar. Um dia eu ouvi uma frase muito bonita que disse assim: Deus deu uma mulher para Adão pela criação. E a cada homem hoje que vive no mundo e que viveu, viverá enquanto estivermos aqui, Deus dá uma esposa pelo casamento. Certo? Presente de Deus. E então vem, esse negócio aí, você pode ser feliz com outra pessoa. Não. Isso só traz complicação. Observe, o bem-estar da sociedade, o êxito da igreja, a prosperidade da nação depende das influências domésticas. Está no livro Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, 395. Pensa assim: se no mundo de hoje todas as famílias permanecessem sempre unidas em amor, respeito, dignidade, honra, como seria o mundo? Nós não teríamos essa avalanche de problemáticas que nós enfrentamos. Nós cremos de todo o coração que isso é verdade. O bem-estar, né, de quem? Da sociedade, da igreja e da nação depende de uma família equilibrada. Tem aqui um texto chamado Eventos Finais, do livro Eventos Finais. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. 2 Pedro 3, verso 3.
esse é um texto da Bíblia. Paixões, epidemia, desejo, concupiscência, cobiça, lascívia. Portanto, no grande conflito, o inimigo de Deus procura lançar descrédito, procura distorcer os sentimentos humanos para então trazer infelicidade à família. Olha só agora o que diz aqui nesse livro, Ventos Finais, mas também em Patriarcas e Profetas. Era o esforço calculado de Satanás perverter a instituição do casamento, a fim de enfraquecer as obrigações próprias à mesma e diminuir a sua santidade, pois de nenhuma outra maneira poderia ele com maior certeza desequilibrar a imagem de Deus no homem e abrir as portas da miséria e ao vício. Parabéns a essa igreja, parabéns a você que está aqui, porque nesse fim de semana nós estamos valorizando aquilo que Deus valoriza: família. Deus seja louvado por isso. Engrandecido pelo que nós estamos aqui realizando. Eu trouxe aqui o pensamento de um filósofo inglês chamado Thomas Hobbes. No seu livro O Leviatã, disse o seguinte: cabe ao homem sensato só acreditar naquilo que a justa razão lhe apontar como crível. O homem tem o direito de fazer tudo aquilo que seu próprio julgamento e razão lhe indicarem como meios adequados. O mundo de hoje, a sociedade secular ocidental, segue os ditames da razão separados de Deus, a não ser os cristãos fiéis. Mas, do contrário, este foi um dos seus idealizadores. Houve um filósofo chamado Nietzsche. No seu livro Assim Falava Zaratustra, na parte final, vejam o que ele diz: todos os deuses morreram, agora viva o super-homem, seja essa chegando pelo meio-dia a vossa última vontade. Quando ele diz isso poeticamente, ele quer significar o seguinte: Deus está morto. Ele matou Deus. Nietzsche, esse é o filósofo, filho de pastor. Imagina, Deus está morto. O que acontece com a sociedade de hoje? Vive como se Deus não existisse, seguindo as suas paixões, seus desejos, né? Então isso traz, evidentemente, resultados funestos para a família. Tem aí um outro filósofo, sociólogo. Olha o que ele disse. Ele depreciava, William Wright, a fidelidade matrimonial e a virgindade pré-nupcial prescritas pela moral sexual cristã. Conforme essa avaliação, o matrimônio monogâmico dá origem ao adultério. Olha a cabeça dele. O adultério é por causa do matrimônio monogâmico. A virgindade das moças dá origem à prostituição. Que distorção! A existência de princípios morais rigorosos tem sido sempre uma prova de que as necessidades biológicas, especialmente as necessidades sexuais do homem, não estão sendo satisfeitas. Toda regulamentação moral é sexualmente negativa, isto é, nega as necessidades sexuais naturais. Toda moral nega a própria vida. E a revolução social parece não ter tarefa mais importante do que possibilitar finalmente ao homem, ao ser humano vivo, a satisfação, a realização de sua vida. Então, que distorção! Em parte, essa revolução contra Deus, contra a palavra de Deus, contra a Bíblia, que eu tenho aqui comigo, esses foram alguns dos seus profetas que predisseram isso, e Wright foi um deles. Tem outro também, chamado Marcuse, que diz assim: ele antevê as consequências de sua proposta quando diz que ocorreria uma desintegração das instituições em que foram organizadas as relações privadas e sociais, e particularmente a família monogâmica e patriarcal. Esses homens se levantaram contra uma instituição divina, e o que nós vemos hoje é exatamente isso. Pessoal, a gente sugere, orienta que não se perca tempo com aquilo que não é edificante. Mas agora, vejam o que passa na televisão depois do jornal. O que acontece? Agora,
é normal. Casais, certo? Casais do mesmo sexo. O que é isso? É uma campanha para a sociedade aceitar como normal. Mas nós cristãos, nós que seguimos a palavra de Deus, nós temos que dizer que, de acordo com o que Deus espera de nós, a mensagem é diferente, né? Bom, mas então está aí um dos profetas, né? Mais uma chavezinha para vocês. Olha como é que a sociedade vê o casamento. Em 1982 casavam-se Edibar e Edmunda da Silva. Se tiver alguma pessoa que é contra esse casamento, que fale agora ou cale-se para sempre. Ou ela quer que levanta a mão. Aí levanta. Edibar, não vale, você é o noivo. Você é o noivo. Ele levanta a mão. Veja, o que está fazendo assim? Está desfazendo o casamento. Uma união permanente. Fazendo troço, né? 1966, 8 de abril, e essa revista americana, uma das mais famosas, que mais assim são reconhecidas no mundo, a revista Time, Is God Dead? O que está perguntando? O que está dizendo em inglês? Deus está o quê? Morto. Deus está morto. Então, a filosofia de Nietzsche, algum tempo depois, aparece numa revista onde diz Deus morreu. Então, claro, o nosso Deus eterno é imortal, mas o mundo de hoje vive como se estivesse morto, dando a mínima para os seus valores e seus princípios. Mas não acontece conosco, nós damos valor. E você também está de parabéns conosco aqui, tá? Valorizando a família e o casamento. Um pouquinho de história para vocês. 1968, França. Esse ano marca o começo da grande revolução sexual no Ocidente. E aqui você tem algumas imagens de movimento estudantil, trabalho, etc., lá na França. Então, aí temos até uma CGT lá na França, mulheres trabalhando. E olha só o que deu lá. Crênica dos estudantes, brigando com a polícia, né, com suas reivindicações. Então, estudantes, professores, enseiantes, estudantes, travailleurs, então trabalhadores, tá? Então fazendo as suas passeatas. E essa mulher tem uma placa na mão que diz assim: Mon corps est à moi. É mais ou menos assim: olha, meu corpo é meu, ninguém tem nada a ver. O que é isso? Liberalismo total. Libera, solta tudo, libera tudo, tá? Então, a Revolução Sexual de 1968, que trouxe tanta mudança para o mundo. Revolução Sexual, século XX, Woodstock, Bethel, Nova York, 15, 16, 17 de agosto de 69. Um pouquinho tempo depois, Festival de Música. O que tinha nesse Festival de Música? Olha, grupos presentes, protesto contra a guerra, militantes gregos, anti-gays, gays, lésbicas, defensor da liberação das drogas, defensor do alimento das drogas, favoráveis ao governo, desfavoráveis ao governo. Então era o quê? Uma Babilônia, né? Uma confusão, pronto, melhor assim. Músicos estavam aí, tá? Aqui você tem um cartaz que mostra esse festival para os jovens. Dá uma olhada lá. Aquarium, 3 Days of Music. Então, nova era, a era de Aquário. Aí você vê o que tem por trás desse movimento. Alguns, uma cantora, Janis Joplin, um grande guitarrista que morreu por causa do uso de drogas, né? Uma overdose. Então, o que acontece quando o ser humano diz assim: não quero mais saber das restrições de Deus, não quero mais saber das leis de Deus, só me proíbe, me tira o meu prazer. O que acontece com o ser humano quando dá vazão aos seus instintos? Olha aí, um talento, e tocava a guitarra com a mão esquerda, com a guitarra invertida, certo? Grande músico, mas que seguiu, né, os ditames dos prazeres. Morreu.
overdose. Nós temos no Brasil também uma grande cantora que até hoje é louvada, Elis Regina. Eu me lembro, veio assim, a notícia estourou no Brasil, no mundo, do que faleceu, a grande cantora, famosa, certo? Misturou bebida alcoólica e droga. Interessante, as pessoas buscam prazer, buscam fama, conseguem, mas não são o quê? Felizes. Falta o quê? Falta Deus aqui, ó, no coração. Falta os valores de Deus na sua vida. E nós temos que aceitá-los. Bom, continua. Ó, legalizem. Põe. Tinha lá naquela época, rapaz lá puxando o seu baseado, né? Bem, terminou o festival, uma bagunça, feliz, etc. Eu tenho aqui uns dados estatísticos. Entre 2000 e 2010, solteiros aumentou entre 2010 de 54% a 55%, casados 37, 34%, diminuiu, viúvos 40,6% para 5%, aumentou um pouquinho, divorciados de 1,7% para 10,1%, quase o dobro, desquitados e tal, ou separados, 1,9%, 1,7%. Coisa preocupante, né? Agora, quero falar para vocês, eu vou adiantar um pouquinho o tema de amanhã, à tarde, vou falar para vocês. Liberou total. Tudo é relativo, nada é absoluto. Bíblia, palavra de Deus, esquece. Casamento monogâmico, permanente, não existe. Revolução sexual, gravidez adolescente. Alguns dados para vocês aí. 2010, 20% dos partos do Brasil de adolescentes. 2010, 7 milhões de adolescentes deram à luz nos países em desenvolvimento. Causas: pressão dos parceiros, da comunidade, violência sexual. População de São Paulo, dá uma olhadinha. Entre os anos 70 e 80, cresceu 40%. Aqui o nosso estado. Partos entre adolescentes de 15 anos aumentou 300%. E já de 16 anos cresceu 127% nesse mesmo período. Por quê? Liberou total. E quais são as consequências? Sem dúvida, sérias. Aborto. O aborto é uma consequência natural do aumento da gravidez indesejada. Em 2013, no Brasil, 1 milhão de abortos clandestinos. Em 2013, a cada 2 dias, uma brasileira morre de aborto clandestino. A pior complicação emocional de aborto é que pode levar uma mulher ao suicídio. Isso é que deu a revolução sexual. Isso é que deu, isso foi o resultado. Imagina se cada um fosse feliz com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos. Nós teríamos uma sociedade diferente, totalmente diferente, né? Então, é o grande conflito entre o bem e o mal, entre Deus e mim. Olha aí, tem um casalzinho lindo aí, né? Olha só, há cerca de 35 anos atrás, a medicina estudava apenas 5 DST, doença sexualmente transmissível. E aí estão as enfermidades. Hoje, depois do início da revolução sexual, a medicina catalogou mais de 50 DST, inclusive o quê? AIDS. Está aí, esse é o resultado da revolução sexual. Veja, liberou total, evasão dos seus sentimentos, dos seus instintos, e o que acontece? Isso aí. Eu me lembro, quando eu trabalhava já era pastor, os primeiros casos que apareceu de AIDS no mundo, 1981. Então, é a explosão da revolução sexual. Tem mais um dado aqui. Brasil, de 1980 a 2010, 656.701 casos. 2011, 38.776 casos notificados. Incidência, 20,2 casos por 100 mil habitantes. 2013, 708 mil pessoas com AIDS no Brasil. E essa é a realidade. Bem junto, bem parecido de nós. Outra consequência da revolução sexual, cujo mentor dessa revolução sexual não foram apenas homens e mulheres, filósofos, mas tem um inimigo por trás, o inimigo de Deus, contra a família, contra o jovem, contra a felicidade. E o pior dos quadros, um dos piores é a prostituição.
No mundo, 2012, 42 milhões de pessoas vivendo da prostituição. 75% mulheres entre 13 e 25 anos. No Brasil, 1,5 bilhão de pessoas se prostituem. 92% mulheres, 30% homens. 50% complementam a renda familiar. 82% para 8% para consumir drogas. Então, quer dizer, é 2 milhões juntos. Verdade? Brasil, 1 em cada 10 brasileiras contaminadas com AIDS é prostituta. 70 mil. Brasil, que coisa, muito obrigado. Mais uma charadinha para vocês. Dá uma olhada. Estão olhando uma novela, né? Olhando uma novela. Pela Santa Cher, fecha o olho, Juninho. Um casal, você veja na novela, onde esse mundo vai parar? Você captou a mensagem aí, não? Estão escandalizados. Por que estão escandalizados? Porque o normal, eles, que coisa, né? Esperamos que esse dia não chegue, né? Que não chegue esse dia, que Cristo volte antes, amém? Que Cristo volte antes que isso aconteça. Então, nesse caminho, gente, aqui nós temos um artista que no programa de TV abriu o coração e contou uma parte da sua história. No programa Fantástico da Globo, ela falou que ela sofreu abuso. Foi muito importante o depoimento da Xuxa, porque motivou que outras meninas, pessoas que sofreram abuso, tivessem coragem de falar também. Tá? Da onde vem o abuso? Onde tudo hoje é permitido. Abusar de uma menina, um menino, uma criança, está dentro da liberdade. Que distorção terrível. Então aí nós temos informações. 2013, no Brasil, casos notificados 2.877. Notificado. Desses, 65% abuso sexual e 12% estupro. Estimativa, Brasil, cerca de 30% das crianças sofrem algum tipo de abuso sexual. Que coisa triste. Então, isso é produto das distorções, né? Se todos tivessem um apego, uma valorização do matrimônio, fazendo o que Deus pede, um homem e uma mulher unidos permanentemente, filhos equilibrados emocionalmente, não haveria isso. Olha só, era o esforço calculado de Satanás perverter a instituição do casamento, a fim de enfraquecer as obrigações próprias da mesma e diminuir a santidade, pois de nenhuma outra maneira poderia ele, com maior certeza, desfigurar a imagem de Deus no homem e abrir as portas à miséria e ao vício. Ellen White, Diálogos e Profetas, 338. Então, gente, eu convidei que viesse à frente o casal mais jovem, o casal de mais tempo. Eu me emociono quando vejo, certo, cenas como essa. Sabe por quê? Porque cenas como essa honram o nome do nosso Deus. Um programa como esse traz glória ao nome de Deus, porque valoriza aquilo que Ele criou para o nosso bem. E vocês, mais uma vez, estão de parabéns, meus queridos irmãos e irmãs. Tem mais aqui uma mensagenzinha. Como podemos nos prevenir? Número 1, casados, amando. O que mais? Sendo fiéis ao seu cônjuge. Certo? De acordo com o voto que foi feito. Solteiros, abstendo-se de sexo antes do casamento, esperando pelo tempo certo, que é o tempo que Deus determina. Muito bem, para começar, hoje, esse é o início. Amanhã tem mais, e de tarde também, certo? Eu quero encerrar mostrando para vocês uma mensagem valorizando o casamento, a união entre um homem e uma mulher, segundo a vontade de Deus. Vocês vão ver um vídeo de um senhor de mais de 90 anos de idade que fez uma música para sua amada que havia falecido. Desde o conhecimento dela,
até aquela data, quando ela ia falecer, 72 anos de casamento. 72. Eu quero que você assista esse vídeo como uma homenagem ao amor puro, verdadeiro entre um homem e uma mulher. Vocês verão então agora a história que nós vamos a seguir, vamos ver nesse vídeo. Eu peço que você preste bem atenção e que seja uma inspiração, né? Esse desejo de amar, ser fiel, permanecer unido para todos nós, tá bem? Earlier this summer, Green Shoe Studio launched its singer-songwriter contest. It's a contest that someone can upload their video onto YouTube and send us the link. We felt it was a good way that we could really tie into the local community and really get a feel for the music that's going on around here. But we didn't quite expect an entry like Fred's. How'd I meet Lorraine? She was a car hop at the NW root beer stand in East Peoria, and she brought the trays to the car. And that was in about 1938. We dated for 2 years, then we married. 26 would have been our 73rd anniversary. She gave me 75 years of her life. Well, she was just prettiest girl I ever saw. Yeah, and she was real timid like, but I just fell in love with her right there. Yeah. What made Fred's entry so special to us was, well, number one, it's an online singer-songwriter contest. People were supposed to upload their videos, but instead of a video, we received a very large manila envelope titled Green Shoe Studio Singer-Songwriter Contest. Well, I was excited to see what it was and open it up, and lo and behold, it was a letter from a 96-year-old man who said, "I've written a song for my wife." He said in the letter that he was not a musician and that he was not actually a very good singer. In fact, on the actual envelope itself, it says, "P.S. I don't sing. I would scare people. Ha ha." So it's a letter from this 96-year-old man. He sounds like a sweet guy. But as I'm reading through the letter, I begin to realize that his wife had just passed away a month earlier. And so, having known that, I started reading through the song. And he titled it Sweet Lorraine. And listening to the lyrics and the passion behind the lyrics and the letter he sent us, it was so heartwarming. Well, after she passed away, I was just sitting in the front room one evening by myself, and just come right to me almost. I just kept humming and that, singing it, and that's how it come to write it. It just seemed like it just fit her. Yeah. Green Shoe Studio decided to take Fred's lyrics and bring them to life. We decided to put them to professional music, professionally recorded. We wanted to have a professional singer sing on this song. You know, our mission here at Green Shoe Studio is to change our community one dream at a time. And what a better way to do it? Well, I saw Jacob's ad in the paper about the contest that he was going to put on. So I just thought, oh, shoot, I'll just write a letter and send it all in. And never thinking I'd get an answer or something. But then he called one day, and I was surprised. We decided we were going to do this just by reading the letter without even meeting Fred. So I called him up one day and said, "Fred, we were touched by your story. Now, it didn't meet the criteria of our singer-songwriter contest, but we're going to do something even better for you." I said, "We're going to record your song. We're going to have professionals do this. We're going to have a professional take so that, it's not just lyrics anymore. It's bringing it to life." And he goes, "Oh, that's just so great, but
you know, how much is that going to cost me? I don't have any money. And I said, Fred, you misunderstand me. We're going to do all this for free. And he began to cry on the phone and say, why would you do this for me? And I told him, I said, Fred, it's not that we are doing this for you. It's, you know, we're doing this together because music means so much to so many people. And your song touched us. And we feel like this is the best way to do this. Oh, sweet Lorraine, I wish we could do the good times all over again. Oh, sweet Lorraine, life only goes around once, but never again. Oh, sweet Lorraine, I wish we could do the good times all over again. The good times all over again, but the memories will always linger on. Oh, sweet Lorraine, the memories will always linger on. Very cool. Mm-hmm. I like that. I probably spent more time with his song than I have with most other people's songs. To be honest, I was a little nervous taking it to him. I've been a singer and a songwriter for years, but I must admit this is the first time in probably 10 years I've actually been nervous giving someone a song that we have taken, because it meant so much to him, it meant so much to me. I'm hoping you like it. Yeah. And once I said it's not done yet, but I'm gonna let you hear it, okay? Yeah. Tell me when you're ready. Yeah, okay. Oh, sweet Lorraine, I wish we could do all the good times over again. Oh, sweet Lorraine, life only goes around once, but never again. Oh, sweet Lorraine, I wish we could do all the good times over again. The good times, the good times, the good times all over again. The good times, the good times, the good times all over again. But the memories always linger on. Oh, sweet Lorraine, no, I don't wanna move on. Oh, the memories always linger on. Oh, sweet Lorraine, that's why I wrote you this song. Oh, sweet Lorraine, I wish we could do all the good times over again. Oh, sweet Lorraine, life only goes around once, but never again. Oh, sweet Lorraine, I wish we could do all the good times over again. The good times, the good times, all the good times all over again. This is wonderful. Good, Just wonderful. good. I'm glad you like it. So glad you like it. Just wonderful. That was a wonderful 75 years that I just often think that kind of unreal, dreaming or something, but it was real. That's all I can say. Real. Mm-hmm. Yeah. I really, really miss her. Just don't see him right. Yeah, just like a dream. Yeah. Yeah. But the memories always linger on. Oh, sweet Lorraine, no, I don't wanna move on. Oh, the memories always linger on. Oh, sweet Lorraine, that's why I wrote you this song. Oh, sweet Lorraine, I wish we could do all the good times over again. Oh, sweet Lorraine, life only goes around once,